Olá, alunos! Neste vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo de fundações do ponto de vista das estruturas. Até a semana passada, nós vimos como que é feito o dimensionamento e detalhamento das armaduras das sapatas. E nessa semana daremos continuidade vendo como que é feito esse dimensionamento, só que agora dos blocos sobre estacas. Nós vimos na primeira semana como que é feito o dimensionamento da geometria do nosso bloco em planta e também em altura, em função da quantidade de estaca e a distribuição entre elas. A questão da altura, a gente atende o quesito de norma para que o bloco seja considerado um bloco rígido, para poder ser aplicado alguns métodos que veremos em seguida aqui. Para quê? Para dimensionar a questão das armaduras dos blocos e verificar também se o dimensionamento do volume de concreto, da geometria do meu bloco sobre estacas, se vai atender no quesito das verificações exigidas de acordo com o método. O primeiro método seria o método das bielas e tirantes. Na primeira semana eu falei um pouquinho o conceito, o que seria, que se imagina uma treliça espacial no interior do bloco. Nessa treliça eu tenho barras comprimidas e barras tracionadas. Então, as comprimidas, a gente fala que são as bielas, e essas bielas nós verificamos a questão da compressão, e as barras tracionadas são os tirantes, onde vai ser dimensionado a quantidade de armadura necessária para resistir o esforço de tração que existe nesses elementos. Então, Blevaux e Fremy, em 1967, realizaram vários ensaios para verificar se a teoria que eles encontravam, os valores das forças, qual que seria o esforço que causaria a ruptura, coincidiria com os ensaios experimentais. Então, eles realizaram 116 ensaios e outros até variando a disposição das armaduras, a quantidade, a questão da geometria do bloco, para verificar qual que seria, como que ocorreria a ruptura do meu bloco. Então, nos seus trabalhos, eles trazem alguns conceitos e alguns valores, algumas formulações para se determinar essas armaduras e também a questão da verificação da ruptura do bloco. Então, por exemplo, aqui no bloco de 3 estacas, eles realizaram ensaios com blocos com armaduras dispostas entre estacas, armaduras que coincidiam, vinham para o centro, se juntavam, uma mesclada entre os dois, a armadura em malhas. E nesse primeiro exemplo de bloco de 3 estacas, eles verificaram que essa armadura em malha já não era muito eficiente, a ruptura ocorria antes do que se a armadura estivesse disposta de outras formas. Então foi um método experimental para tentar trazer uma teoria e verificar se essa teoria poderia ser aplicada e coincidiria com a realidade. Fizeram também ensaios com blocos de 4, 2 estacas, e a conclusão que eles chegaram, que na formulação proposta, os seus métodos coincidiram com os resultados. A gente vai ver algumas adaptações que eles fizeram, porém, esse método só é válido quando o ângulo da inclinação da minha biela está entre 45 e 55 graus. Foi onde coincidiu a teoria com a prática. Fora desse intervalo, eles falaram que o método não seria aplicado, porque teria que ser feito mais ensaios para verificar outras adaptações para conseguir simular algo que é complexo por um modelo matemático mais simples. Então, o método das bielas e tirantes, de acordo com seus autores, ele pode ser aplicado quando a inclinação da biela está entre 45 e 55 graus. Então, além de verificar a questão da altura para o bloco ser rígido, a gente também tem que verificar a questão do ângulo de inclinação dessa biela, se está entre esse intervalo de 45 a 55. Caso não esteja, o método, na teoria, não poderia ser aplicado. Na prática, a gente vê que algumas pessoas, tem até alguns autores que mais à frente continuaram estudando e aumentaram um pouco esse intervalo, mas os autores originais eles limitaram dentro desse intervalo de 45 e 55 graus. Eles observaram que a ruptura nos ensaios que eles fizeram, essa imagem não é dos ensaios do Blevaux e Fremy,
de outro ator, mas eles verificaram que a ruptura sempre ocorria ou no encontro do pilar com o bloco ou no encontro da estaca com o bloco. Então, eles propõem que deve ser verificado a tensão de compressão no pilar e também na estaca, comparando com os valores limites que eles também trouxeram as proposições. Então, no bloco de duas estacas, o modelo seria este. Eu tenho uma carga, essa carga é transmitida pelas estacas através das bielas comprimidas. Então, como eu tenho duas forças ali em sentidos diferentes, aqui inclinados, ia tender a abrir o meu bloco e aí eu coloco um tirante para fazer o equilíbrio dessa treliça, dessas forças. Esse seria um método de maneira bem simples. Aí, algo que veio se trabalhando, e até hoje a gente tem algumas divergências, é com relação às tensões limites. As tensões limites no trabalho de Machado foi o que Blavaux e Fremy, que realizaram os ensaios, foi o que eles propuseram. Então, a tensão limite da estaca, próxima estaca, eles trouxeram o valor de 0,85 de FCD. Seria o limite da tensão que poderia estar atuando próxima à estaca. E com relação à tensão no pilar, de acordo com seus ensaios, esse valor poderia ser um pouco mais alto, porque você tem uma concentração de tensões ali e acaba aumentando a resistência à compressão devido ao confinamento do concreto. Então, quando é bloco de duas estacas, eles, de acordo com seus trabalhos, foi de 1,4 vezes FCD, 3 estacas 1,75 e de 4 ou mais 2,1 vezes o FCD. Já o ACI traz valores diferentes, bem menores, o Eurocode valores diferentes. A norma também, ela traz dentro do seu texto uma tensão limite para o método de bielas e tirantes, mas não especificamente aplicado para blocos. Seria um método de bielas e tirantes aplicado para elementos genéricos, qualquer tipo de elemento. Então, as tensões que a norma traz são valores menores que podem ser aplicados, né, para qualquer modelo em bielas e tirantes, porém os propostos para blocos exclusivamente, de acordo com os autores dos ensaios que propuseram esse método de bielas e tirantes para blocos sobre estacas, os valores são maiores e iremos utilizar aqui nos nossos estudos os valores propostos pelos autores. Como que é realizado o detalhamento, o cálculo dos blocos? Nós veremos aqui bloco de 1, 2, até 5 estacas e um método mais genérico. Para bloco de uma estaca, tem muito calculista, né, que entende que essa carga vem diretamente do pilar e é transmitida pela estaca e teoricamente nem precisaria de uma armadura ali, porque seria compressão pura. Mas a gente sabe, né, quando você tem uma carga de compressão, a tendência, se eu estou comprimindo o elemento, a tendência é ele aumentar na outra direção. Tem algumas tensões de tração, tendendo aqui a trabalhar, fazer com que esse bloco trabalhe a tração também. Então, é difícil você determinar um valor específico para calcular essas armaduras. Alguns autores trazem uns valores de acordo com as suas experiências, né, qual que seria o valor das armaduras que devem ser utilizadas para blocos de uma estaca. Outros trazem alguns valores de cálculo. E aqui eu trouxe o proposto na apostila de Bastos, onde ele traz que o valor da tensão de tração que é utilizado para o cálculo da armadura seria 0,25 da carga do pilar, mostrando através de um modelo matemático aqui, onde a carga do pilar é transmitida através da estaca. Então ele divide a carga em dois trechos do pilar, chegando até também aos trechos aqui da estaca. E aí, geometricamente, ele determinou essa carga de tração que pode ser utilizada por cálculo da armadura, das armaduras horizontais, seria 0,25 vezes a carga do pilar. Então, eu trouxe aqui uma proposição pelo professor Musso, que em sua apostila, né, ele traz alguns valores para ser utilizado para blocos de uma estaca. Então, seria
0,4% da largura do bloco vezes o comprimento, que seria utilizado para o cálculo da armadura. Esse estribo, né, a gente vai ver aqui na imagem anterior, que essa armadura é como se fosse uma gaiola em todos os sentidos, né, em todas as direções. Eu tenho como se fosse um estribo, né, de viga na horizontal e na vertical numa direção, na direção X e na direção Y. Então seria esse detalhamento aqui do bloco, onde o cálculo da armadura aqui em X e em Y, que está na vertical, seria 0,4% de B vezes L. Já o estribo, que estaria aqui na horizontal, seria 0,05% da altura vezes o S, e esse S seria 100 metros, que eu vou explicar no exemplo, porque que ele usou um valor fixo, que é apenas questões de praticidade para encontrar a área de aço em uma tabela pré-determinada. Blocos de 2 estacas, a gente já tem algumas diretrizes mais fáceis de ser aplicadas de acordo com a norma. Então, de acordo com o método das bielas e tirantes, a gente consegue imaginar uma treliça onde a carga do pilar chega na estaca através das bielas e vai aparecer uma carga de tração aqui para trazer o equilíbrio dessa minha treliça, que é imaginada, né, no interior do meu bloco sobre estaca. Então, geometricamente, eu consigo determinar qual que seria o valor dessa carga. Eu tenho uma carga aqui na vertical e equilíbrio de força, eu consigo determinar o valor do RC, que seria a carga de compressão da minha biela, e também do valor de RS, que seria o valor da carga de tração, que vai ser utilizada para determinar a minha armadura. Então, eu tenho todos os dados geométricos, que é a distância entre estacas, seria esse valor de E, a minha altura total, H, e D, que seria a altura útil, que é considerada para o cálculo da minha armadura e também de alguns cálculos que veremos para verificações com relação ao bloco. Esse alfa seria o ângulo da minha biela. Então, quando eu determino esse valor de alfa, eu consigo determinar através desses dados geometricamente, e ele precisa estar entre 45 e 55 graus. Se estiver fora desse intervalo, esse método não é aplicável para esse bloco. Então, como que a gente vai fazer isso? Olhando aqui esse triângulo e fazendo o equilíbrio aqui das forças, e também eu tenho geometricamente esses valores, consigo fazer uma semelhança por semelhança de triângulos, né? É encontrar os valores de RS e RC. O valor do alfa, geometricamente aqui eu também consigo determinar, porque eu tenho qual que é essa distância, eu tenho a altura, então eu consigo determinar de acordo com essa fórmula, que seria D a altura e E sobre 2 menos AP sobre 4 seria o valor da distância na horizontal e o D a distância na vertical. Então, tangente de alfa seria o cateto oposto, que é D, sobre o cateto adjacente, que seria E sobre 2, menos AP dividido por 4. Então, eu consigo determinar com essa forma o meu ângulo. E olhando aqui por equilíbrio de forças, eu tenho também que a tangente de alfa é a carga do pilar sobre 2, dividido pela carga de tração, que vai ser utilizada para o cálculo da armadura. Então, trabalhando essas fórmulas, eu consigo determinar o valor de RS em função da carga do pilar e da geometria do meu bloco. E eu também consigo determinar o RC, que seria a carga de compressão na minha biela. Com esses valores, eu vou fazer as verificações e o cálculo das armaduras. Então, se vocês quiserem, no atendimento, a gente pode deduzir com um pouco mais de calma essas equações, mas o objetivo principal é entender o que significa esses valores. O RS seria a carga de tração e o RC a carga de compressão no interior da minha biela, que vai levar a carga do pilar até a minha estaca.
Então, a primeira verificação que eu faço é a questão do ângulo de inclinação da minha biela. Porque se estiver fora, eu já sei que esse método não seria aplicável. Então, trocando aqui a tangente de alfa por tangente de 45, eu consigo determinar que o D mínimo que eu posso ter para minha altura útil seria 0,5 vezes E menos AP sobre 2. Então, eu tenho um valor aqui já para determinar qual que é o mínimo da minha altura. Se a altura que eu adotei for menor do que essa, o método não é aplicável. E trocando tangente de alfa por tangente de 55 graus, eu determino que a altura máxima útil que eu posso ter para utilizar o método das viagens tirantes seria 0,71 vezes E menos AP sobre 2. Então, o D que eu vou estar adotando tem que estar entre esses dois valores, entre o D mínimo e o D máximo, para eu poder aplicar o método das bielas tirantes. Então, a minha primeira verificação é a altura útil. A segunda verificação é com relação à biela. Então, eu tenho essa biela de compressão, a gente vai determinar a tensão da biela de compressão no encontro com o pilar e também no encontro com a minha estaca. Então, fazendo aqui, trabalhando geometricamente, né, eu teria aqui a área do pilar sobre 2 e aqui eu consigo determinar qual que é a área da minha biela próxima ao pilar. Da mesma forma, eu consigo determinar também a área da biela aqui próximo à minha estaca. E aí eu encontro que no pilar, a área da biela é a área do pilar, o A, né, a largura do pilar, sobre 2 vezes seno de alfa. E na estaca seria a área da estaca vezes seno de alfa, que seria o valor da área da minha biela próxima à estaca. O que eu vou fazer com esses valores? Eu vou calcular a tensão. Então, se eu dividir aqui o valor da carga pela área, eu consigo determinar qual que é a tensão que está atuando na minha biela. Então, no pilar, a gente vai determinar a tensão da biela no pilar, seria a carga do pilar dividido pela área do pilar vezes seno ao quadrado de alfa. Então, essa seria a minha tensão atuante. Com essa tensão atuante, eu vou verificar se essa tensão é menor ou igual à minha tensão limite proposto pelos autores. E a tensão limite, no caso, é 1,4 vezes o FCD. FCD é em função do FCK que nós adotamos para o concreto que será utilizado no bloco. Já na estaca, o valor da tensão na estaca seria ND dividido por 2 vezes a área da estaca vezes seno ao quadrado de alfa. Então, alfa é um valor que eu conheço, a área da estaca também, a carga do pilar também. Então, eu consigo determinar qual que é a tensão atuante e verifico se ela é menor ou igual da tensão limite que os autores trazem, que é 0,85 vezes FCD. Então, primeira coisa, eu verifico a questão da altura, se está dentro do intervalo. Depois eu vou verificar com relação às tensões da biela próxima ao pilar e próxima à estaca. Se estiver atendendo, aí sim eu vou passar para o próximo passo, que já vai ser a determinação das armaduras. Como que eu determino a armadura? A gente viu anteriormente que foi possível determinar o valor da tração no meu tirante. E com o valor da tração, eu consigo determinar a minha área de aço principal aqui, que vai estar detalhada, né, ligando as minhas estacas aqui com uma dobra no final. De acordo com os ensaios, eles viram que para blocos sobre 2 estacas, a armadura devia ser majorada, né, além da armadura calculada com o valor da tração nesse tirante, eu teria que acrescentar 15% para que esse resultado fosse similar ao que foi observado nos ensaios. Então, a área de aço principal, nós iremos adotar para blocos sobre 2 estacas, é 1,15 vezes a carga de tração, que é obtido matematicamente, dividido pelo FYD. A norma traz aqui um detalhe, que essa armadura deve estar disposta nas faixas entre as estacas, não pode estar fora desse trecho. E com relação às outras armaduras, essa seria a armadura que a gente calcula
através da tração determinada pela carga e pela geometria. Mas questões de fissuração para reduzir fissurações ou problema com estado limite de serviço, a norma propõe que seja utilizado outras armaduras. A questão é que a norma não traz uma formulação, os valores específicos para serem utilizados nessas armaduras complementares. Por exemplo, na armadura lateral e superior, a norma fala que em bloco com 2 ou mais estacas em linha, é obrigatória a colocação de armaduras laterais e superior, mas não me traz quais que seriam esses valores. Também fala que em blocos de fundações de grandes volumes é conveniente a análise da necessidade de armaduras complementares, mas ela não me traz quais que seriam a quantidade, a porcentagem de armadura que eu devo utilizar para esses casos. Fala que deve haver, né, um estudo mais aprofundado com relação a esses valores. Então, o que a gente consegue determinar a armadura principal. As armaduras secundárias, a gente pode encontrar algumas apostilas, livros que são propostos por diversos autores. E essas armaduras complementares, de acordo com a fonte que você procurar, você pode ser que você encontre valores bem diferentes. Então, valores que eu vou estar trabalhando com vocês é o proposto de acordo com o professor Musso. Eu vou estar passando também a apostila dele para vocês. Além disso, com relação à armadura, a norma fala para a questão da ancoragem da armadura. A gente tem um LB, que pode ser determinado através da tabela. Ele deve estar atendido da face interna da estaca até o final do meu bloco. Então, eu vou conferir nos meus problemas, nas minhas soluções, se esse trecho, o valor, a cota que eu tenho entre a face interna da estaca até o limite do meu bloco, ele é maior, né, ou igual ao LB, que seria o comprimento de ancoragem necessário de acordo com o diâmetro da barra, que a gente vai estar vendo também nos exemplos. Então, já tem uma tabela com esses valores, né, que eu mostrei na primeira semana, que para se determinar esse LB é em função de vários fatores, né, de acordo com o FCK, da posição da barra, mas aqui a gente vai trabalhar já com essa tabela, que em função do diâmetro da barra e em função do FCK, eu tenho o valor do comprimento de ancoragem que eu devo utilizar, sempre usando essa parte aqui que seria sem dobre e com dobre, a gente vai utilizar com dobre, então eu consigo determinar qual que seria esse comprimento de ancoragem necessário e verifico de acordo com o exemplo ou problema que eu esteja resolvendo. Isso para blocos de 2 estacas. Então, essa imagem a gente encontra na apostila do professor Musso, onde ele coloca uma armadura mínima, que seria 0,15% da largura vezes a altura do meu bloco, a armadura superior 0,05% da largura vezes a altura, a armadura lateral, que seria a costela do meu bloco também, 0,05% da altura, e o meu estribo, que vai ao longo aqui do bloco, seria 0,10% vezes a largura do meu bloco. Então, nós iremos utilizar esses valores nos nossos exemplos. Mas, como eu disse, a própria apostila de Bastos ou outras apostilas ou livros, você pode encontrar valores diferentes, porque a norma não me traz valores específicos para serem utilizados nessas armaduras, apenas na armadura principal que a gente tem um consenso entre os autores. Então a armadura ficaria igual uma gaiola, né, com os estribos, a armadura lateral, a armadura principal na parte de baixo, a armadura superior, e aí eu consigo detalhar todas as armaduras necessárias para o meu bloco sobre 2 estacas. Como disse também na primeira semana, essa distância entre a face da estaca até a face do bloco, questões de praticidade, né, questões de experiência, vários autores propõem que esse valor fique no mínimo de 15 centímetros. Blocos de 3 estacas, e aí bloco de 4, 5, a gente vai ver que o procedimento é bem semelhante. O que vai mudar é a questão da geometria. Então, se eu tenho a carga do meu pilar
e a posição das minhas estacas, eu consigo determinar geometricamente essa questão do ângulo da biela, só utilizando a matemática, a trigonometria, e através desse ângulo eu consigo determinar o RC e o RS, que vai determinar a minha armadura, e consigo determinar também, de acordo com o RC, a verificação das bielas, próximo ao pilar, próxima estaca. Então, utilizando esses valores geometricamente, que é fácil de ser determinado, a gente vai encontrar essa fórmula para carga do tirante de tração e o RC, que seria a carga de compressão. Só que para isso, se eu tiver pilares retangulares, muda um pouco a questão desse ângulo da geometria. Então, questão de praticidade, o que se faz é utilizar um pilar equivalente com a seção quadrada. Então, se você tiver um pilar que não seja quadrado, você vai multiplicar o AP vezes AB, que seria os lados do pilares, né, em planta, e tirar a raiz, aí você vai ter um pilar de seção quadrada com um lado equivalente para facilitar nas nossas formulações. Aí você utiliza esse valor de AP equivalente nas fórmulas para determinar a carga de tração e também a carga de compressão. Com relação à altura útil, também precisa ser verificado que aqui muda um pouquinho os valores, porque agora eu estou trabalhando com 3 estacas, então muda a geometria do meu bloco. Então, eu vou verificar se o meu D, altura útil, está dentro dessa faixa, entre o D mínimo e o meu D máximo. Da mesma forma, eu consigo determinar também a tensão na minha biela próxima ao pilar. ND dividido pela área do pilar vezes seno ao quadrado tem que ser menor que a limite, sendo que a tensão limite aumenta um pouco, é 1,75 de FCD. E já a tensão na estaca, a fórmula seria a carga do pilar dividido por 3 vezes a área da estaca vezes seno ao quadrado de alfa. E aí eu verifico se essa tensão é menor do que 0,85 de FCD. Então é bem repetitivo. O que muda é a geometria, então vai mudar um pouquinho a forma de encontrar a fórmula para encontrar o alfa, o valor aqui da tensão na estaca. Então são adaptações de acordo com a geometria do meu bloco, mas o procedimento é exatamente o mesmo para bloco para 1, 2 ou 3 estacas. Para bloco de 3 estacas, os autores que propuseram o método fizeram de várias disposições das armaduras, mas a que melhor se adaptou tanto ao método quanto também em questão de execução seria essa paralela às faces, onde eu tenho as armaduras ligando as minhas estacas. Esse outro modelo, eu tenho uma superposição aqui das armaduras, então para executar eu acabaria tendo uma concentração de armadura próximo aqui ao meu pilar. Então, para questão de execução e praticidade, é melhor utilizar dessa forma. E aí as fórmulas também, para eu encontrar os valores da tração, ela muda de acordo com a disposição das armaduras. Então, o que eu vou estar demonstrando aqui seria o cálculo das armaduras para armaduras paralelas aqui às faces do meu bloco de 3 estacas, a armadura principal. Então, para o cálculo dessa armadura principal, a fórmula seria que a carga do pilar vezes a raiz de 3 dividido por 27 vezes a altura útil vezes FYD vezes, aí entre parênteses, a distância entre estacas vezes raiz de 3 menos 0,9 vezes AP. Então, a fórmula é essa, é só substituir os valores, apesar de ser uma fórmula um pouquinho grande, é só substituir os valores. São todos valores conhecidos, a carga do pilar, a altura útil, a distância entre estacas e o lado do meu pilar. Então, substituindo os valores, consigo determinar a área de aço principal aqui que vai estar ligando as minhas estacas. Com relação às outras armaduras, como eu mostrei anteriormente, que a norma fala que é conveniente, né, verificar, fazer uma análise dessas armaduras complementares. Nós estaremos utilizando, né, nos nossos exercícios essa disposição proposta pelo professor Musso aqui, onde a armadura vai ligar entre
armadura principal, né, ligando as estacas, seria no mínimo de 0,15% de B vezes H, e as outras armaduras, a armadura superior e a armadura de costela, seria 0,05 da seção ali do meu bloco. Nos exemplos, eu creio que fica mais simples de estar entendendo como que pode ser utilizado esses valores para calcular essas armaduras aqui. Então, aqui só uma imagem, eu tenho a armadura principal aqui ligando os meus blocos e as armaduras complementares para evitar fissuração ou outros problemas com relação ao estado limite de serviço. Bloco de 4 estacas seria, como eu disse, o procedimento é exatamente o mesmo, só que as fórmulas mudam um pouco de acordo com a geometria que foi alterada. Então, aqui eu já tenho 4 estacas. Se eu fizer um corte, eu consigo determinar a biela que sai do pilar até a estaca, que seria esse valor de RC, a carga de compressão. E eu consigo determinar também o valor de RS, que seria o valor da tração no meu tirante. E utilizando esses valores, a questão da largura do pilar eu também posso fazer da mesma forma, se o pilar for retangular, né? Eu pego a área, tiro raiz e acho um valor de lado equivalente e determino aqui o valor da tensão, a força de tração para determinar a armadura e a força de compressão para eu verificar a tensão da biela do meu pilar. Também tem a questão do intervalo válido, né, para esse método. Eu tenho o D mínimo e o D máximo, só substituir aqui os valores, né, é a distância entre estacas e a largura do meu pilar. Verifico com relação à tensão limite. Então, para blocos sobre 4 estacas, a tensão que vai estar atuando próximo ao pilar é a carga do pilar dividido pela área do pilar vezes seno ao quadrado de alfa. Alfa é possível determinar, né, com a forma anterior, geometricamente. E o limite seria 2,1 vezes FCD. Então, se a minha tensão do pilar for menor do que 2,1 FCD, está atendendo. Se não, eu preciso rever, aumentar FCK, mexer na geometria do meu bloco. E na estaca, seria a carga do pilar dividido por 4 vezes a área da estaca vezes seno ao quadrado de alfa. Tem que ser menor ou igual que a minha tensão limite, que é 0,85 de FCD. Então, de acordo com os anos, né, tiveram várias proposições de disposições das armaduras, e a que mais utilizado seria essa primeira aqui, ligando as estacas com as armaduras principais, e também essa armadura em malha, sendo que, de acordo com a norma, a minha armadura principal precisa estar concentrado na faixa que passa sobre as minhas estacas. Então, essa daqui estaria mais adaptada com o que a norma indica. E essa armadura em X aqui também teria a questão da sobreposição das armaduras e não é muito utilizada. Você tem uma faixa sem armadura aqui entre as estacas e experimentalmente foi observado que quando a disposição era dessa forma aparecia fissuras, trincas nesse trecho onde eu não tenho a minha armadura principal. Então, nós veremos o cálculo da armadura para esse primeiro modelo que estaria mais adaptado à norma. Então, para calcular essa armadura principal, seria a carga do pilar dividido por 16 vezes a altura útil vezes FYD, multiplicado por 2 vezes a distância entre estacas, menos a largura do meu pilar. Esse valor seria o valor da minha área principal. E para não ficar um trecho sem armadura, também preciso utilizar uma armadura em malha aqui entre essas armaduras principais. E alguns autores, né, propõem esse valor como sendo 0,25, 1/4 da minha armadura principal. Já o Musso, né, que a gente pode verificar em sua apostila, ele traz os valores aqui que seriam porcentagens em função da largura e altura do meu bloco sobre 4 estacas, que pode ser utilizado também. Então, esse seria o detalhamento
de uma maneira mais simples de bloco sobre 4 estacas. O detalhamento aqui seria um exemplo, né, do projeto. Muitas vezes não se usa a armadura na face superior, que a norma não obriga, né, traz algumas indicações, mas em alguns casos, principalmente quando se tem momento, é indicado que se utilize também uma malha na face superior do meu bloco sobre 4 estacas, como propõe aqui o professor Moore, sendo uma porcentagem da geometria aqui da base vezes a altura do meu bloco. E aí o último bloco aqui que veremos, de acordo com essas equações, seria o bloco de 5 estacas com essa disposição. Eu praticamente repito o que foi feito para o bloco de 4 estacas, porém aqui eu tenho uma estaca no meio, então a carga que vai chegar nas estacas seria 1/5 do valor da carga do pilar, vai ser dividido por 5 e não por 4. Então eu repito praticamente a mesma formulação, encontrando aqui a carga dos tirantes, fazendo o mesmo procedimento para a largura do pilar, quando o pilar é retangular. Determino o D máximo e o D mínimo, para que a biela esteja entre o ângulo da biela esteja de 45 e 55 graus. Com relação à verificação das bielas, também vou utilizar essas fórmulas. A tensão no pilar seria a mesma para a estaca. Eu dividiria aqui a carga do pilar por 5, vezes a área da estaca, vezes o sinal quadrado de alfa, e comparo com a tensão limite, que são as mesmas de bloco sobre 4 estacas. E aí a disposição também teria essas diversas, né, quando eu tenho a estaca no meio. Utiliza-se muito essa questão da malha, mas a gente vai estar vendo aqui a fórmula para o cálculo nessa disposição aqui, ligando as estacas e com a malha entre as minhas estacas. Aqui seria a disposição das armaduras proposta pelo professor Múcio também. A gente poderia ver diversos tipos, né, de blocos sobre 6, 7, com disposições diferentes. A gente viu aqui esses principais, que são mais utilizados, né, de 1 até 5, onde eu teria aqui uma foto, né, de como que seria o detalhamento da armadura, igual uma gaiola, e aqui um projeto indicando a questão das armaduras de bloco sobre 5 estacas. Como eu falei, poderia ter diversos tipos, né, que blocos sobre 5 estacas, porém no formato pentagonal, bloco sobre 6 estacas, 6 estacas aqui em linha, com formato retangular, e outros mais, pelo método das bielas tirantes, poderiam ser todos calculados, apenas verificando a questão, mudando, né, a questão da geometria. Você vai pegar a biela de compressão que sai do pilar e vai chegar até a estaca, e fazendo geometricamente um estudo, você consegue determinar os valores da carga de compressão e da carga do meu tirante para ser detalhado e verificado o meu bloco sobre estacas. Então, em resumo, né, eu imaginaria uma treliça espacial no interior do meu bloco, onde eu tenho a carga do meu pilar distribuída pelas estacas, levada do pilar até a estaca através de bielas de compressão, e apareceria cargas de trações ligando as estacas, onde eu ia determinar a minha armadura. Então, em resumo, né, de maneira mais simplificada, esse seria o método das bielas tirantes, sempre levando em consideração que o ângulo da minha biela deve estar entre 45 e 55 graus. Um outro método que eu falei na primeira semana seria o método do CEBFIP. Quando você tem uma quantidade maior de estacas, fica mais simples de ser verificado pelo método do CEBFIP do que do método das bielas e tirantes. Aqui eu trabalho como se fosse uma viga, olhando o cálculo da armadura por flexão e verificando o cisalhamento. Então muda um pouquinho o procedimento para a verificação e para o cálculo da armadura do meu bloco, de acordo com esse outro método. Então, como que eu aplico esse método? Assim como o método das bielas e tirantes, que eu verificava a questão do ângulo da biela, que tinha que estar entre 45 e 55, para a aplicação do método do CEBFIP, eu também tenho uma regra. A altura do meu bloco, que seria a altura total, precisa ser maior
do que 2/3 de C. E o que seria C? C é a distância da face do pilar até a minha estaca mais afastada. Então, geometricamente eu consigo determinar o valor de C, e aí a minha altura tem que estar entre 2/3 de C e 2 vezes C. Então, eu tenho aqui a distância da face do pilar até o eixo aqui da minha estaca mais afastada. 2 vezes o valor de C seria o maior valor da altura que eu posso aplicar esse método. E 2/3 de C seria a minha menor altura. Então, o meu H tem que ficar dentro desse intervalo para eu poder aplicar o método do CAB-FIP. E, quando eu vou aplicar esse método, eu vou determinar a minha seção, uma seção chave aqui para eu calcular a minha flexão, momento fletor, que é fácil de ser determinada essa seção, a gente chama de seção 1A e seção 1B, na vertical aqui na horizontal, olhando em planta, que é só pegar a largura do meu pilar, multiplicar por 0,15, então teria aqui qual que seria a minha seção de referência. Nessa seção de referência, eu vou pegar a distância até as estacas, multiplicado pelas reações, e somando esses valores eu tenho o meu momento fletor que estaria atuando nessa seção. Momento é força vezes distância, então eu pegaria as reações das estacas, que são as forças, vezes a distância até essa seção. Somaria, eu encontraria um momento fletor que estaria atuando nessa seção. Com o momento fletor, aí eu divido por esse valor aqui, 0,85 vezes a altura útil, vezes FYD, eu consigo determinar a minha área de aço. E eu faço isso para uma direção e para outra, então eu determino a armadura necessária para esse meu bloco de acordo com os valores encontrados. Isso para a questão de armadura. Também eu preciso verificar, pelo método CAB-FIP, a questão do esforço cortante. Então, para o cálculo do esforço cortante, eu preciso determinar dois valores, que seria a largura e a altura da minha seção de referência. Essa seção de referência é diferente da seção para o cálculo do momento fletor. Essa seção fica a uma distância da face do pilar de D sobre 2, sendo que D é minha altura útil. Então, eu pego a altura útil e divido por 2. Então, a distância da face do pilar até a minha seção de referência é D sobre 2. Nessa seção de referência, eu vou verificar qual que é a minha altura útil. Por que isso? Se o bloco tiver altura constante, a altura útil vai ser a mesma em qualquer seção. Porém, eu posso fazer um bloco com formato semelhante a de uma sapata, né, trapezoidal, e aí a minha altura útil seria variável de acordo com a posição. Então, eu pegaria a altura útil na seção distante da face do pilar D sobre 2. E com relação à largura, que eu também vou precisar para fazer a verificação do esforço cortante, está exatamente nessa seção de referência. Considerando o ângulo de 45 graus, eu pegaria essa largura, que seria igual à largura do pilar mais a minha altura útil. Então, é isso que eu vou estar utilizando para o cálculo de B2. Então, vou precisar do valor de B2 e o valor de D2 para fazer o cálculo do esforço cortante. Eu vou comparar o meu esforço cortante com a soma das reações das estacas no trecho de referência. Se por acaso entre a face do pilar e a minha seção de referência eu tiver alguma estaca dentro desse trecho, então a minha seção de referência passa a ser na face do meu pilar. Então muda um pouquinho aqui a seção de referência. Aí na hora de somar as reações das estacas, eu vou somar, igual nesse caso, das 4 estacas aqui, em vez de ser só 2. Qual que seria a força, né, de cortante que eu vou estar determinando? A força cortante atuante seria a soma das reações das estacas da minha seção de referência até a face do meu bloco. No caso aqui seria 4, aqui nesse caso seriam 2, então somaria essas duas reações das estacas. E compararia com uma força cortante limite. Qual que seria esse esforço cortante limite? É só utilizar essa fórmula
0,25 dividido por gama C, que é 1,4, vezes 1 menos C, que é a distância da face do pilar até o eixo da estaca mais distante, dividido por 5 vezes a altura útil, vezes B2, que nós verificamos anteriormente como que se determina, vezes D2, vezes raiz de FCK. Então, esse daqui vai me dar um valor em quilonewton de qual que seria o valor da força cortante limite que eu posso ter para o meu bloco. Então, eu verifico ali a soma das reações das estacas, verifico com relação a esse VD limite. Se o VD limite for maior, então está atendendo. Isso é com relação ao meu esforço cortante. E o CEB, né, também pede para que seja verificado o esforço cortante de maneira local. Então, principalmente para bloco de 3 estacas, eu tenho uma seção aqui menor próxima à minha estaca na borda, então eu vou verificar o esforço cortante limite, só que agora local, que a fórmula muda um pouquinho. Seria 0,12 dividido por gama C vezes B2 vezes D2 vezes raiz de FCK. Quem que seria o B2 e o D2? O D2 seria a minha altura útil na minha seção de referência. E agora a minha seção de referência, ela vai partir da face da estaca para dentro do bloco no valor de D1 sobre 2. Quem que seria D1? D1 é minha altura útil na face interna da estaca. Dificilmente se usa hoje em dia esse formato trapezoidal do meu bloco, então o meu D1 seria igual a D2, ficaria mais fácil de se determinar. Mas se eu tiver um bloco com altura trapezoidal, então teria que determinar a altura útil na face interna da estaca, divido esse valor por 2, pego a distância da face da estaca até D1 sobre 2, aí aqui eu teria minha seção de referência. Nessa seção de referência eu iria verificar qual que é a minha altura útil, no caso aqui seria D2, e a largura dessa seção de referência seria o meu B2, que é o diâmetro da estaca mais o valor de D1. Então, com o valor de B2 e o valor de D2, geometricamente, né, falando às vezes é meio complexo, mas olhando na imagem, você consegue determinar de uma forma mais fácil, principalmente se tivesse os valores aqui indicados. Então, você multiplica o B2 vezes E2 vezes a raiz de FCK vezes 0,12 dividido por gama C, você acha qual que é a reação limite que a sua estaca pode ter. Então, se a sua reação da estaca for menor do que esse limite, então está atendendo o esforço cortante local. Se for maior, então não está atendendo. Eu teria que aumentar a altura do bloco, fazer algum ajuste. E aqui a gente está falando do bloco, não tem nada a ver com a carga estrutural da estaca, ou quanto que a estaca resiste do ponto de vista do solo. Aqui a gente está falando do nosso bloco sobre estacas. Então, o ideal é que seja modificado, né, a geometria do bloco, FCK, alguma coisa para que esse esforço cortante local, né, esteja atendido. Então, isso seria uma outra forma de calcular, só que agora através do método CEB-FIP. Com relação às reações das estacas, a gente falou ali com relação à carga do pilar, mas seria uma carga centrada. E se eu tivesse momento fletor? Como que eu aplico o meu método das bielas e como que eu aplico o método CEB? O que se faz na prática é uma forma simplificada de se utilizar o método das bielas quando eu tenho um momento fletor, que seria o que? Eu determino a reação nas minhas estacas. E aí a Morgana já até passou essa fórmula para vocês, que é em função da distância do eixo das estacas até o eixo aqui do meu pilar ao quadrado, né? Eu faço aquele cálculo do inércia aqui das estacas e o momento fletor com essas fórmulas aqui. Eu pego a carga do pilar dividido pelo número de estacas e somo de acordo com a estaca, né, o y da estaca, que seria aqui x e y, eu consigo determinar qual que é a carga que vai estar atuando em cada uma das estacas. O que
a maioria das apostilas, livros trazem. Eu vou determinar as cargas nas estacas, e aí cada estaca pode ter uma carga diferente, uma reação na estaca diferente. E aí eu vou pegar a maior reação, multiplico pelo número da estaca e seria a minha carga centrada equivalente. É uma forma mais simplificada a favor da segurança que a gente utiliza para utilizar o método das bielas retirantes e o método do CEB-FIP. Então, ao invés de utilizar a carga do pilar e os momentos fletores, eu vou determinar as reações das estacas, pego a maior reação, multiplico pelo número de estacas, seria minha carga atuante equivalente. Seria uma forma mais simples, mas ela é prática para ser utilizada quando eu tenho carga centrada e momento fletor em blocos sobre estacas. Então, seria essas informações que eu queria estar passando para vocês com relação ao dimensionamento de blocos. Nós teremos alguns exemplos para ficar mais fácil, né, de entender como que é esse procedimento. Um abraço, qualquer dúvida, só está me procurando.